Glória a Deus. Hoje vocês estão felizes, mas aleluia. Eu quero te dizer hoje que o Espírito Santo tem uma palavra de vida para você hoje. Talvez você entrou aqui cansado, desanimado, com tantos medos, receios, anseios, dúvidas, falta de esperança, desesperançado. Mas eu quero te falar que o Espírito Santo ele tem uma palavra de vida para você. Aleluia, glória a Deus por isso. Tem plenitude para você. Mas sabe, você precisa prestar atenção na palavra. São alguns minutos que você vai passar aqui em família, ouvindo a palavra que pode mudar totalmente uma história por inteira. Você crê nisso? Aleluia, porque a palavra... ela é o dínamos, ela é o poder de Deus. Então, Espírito Santo, eu te convido para que você venha vivificar a palavra de Deus. Aleluia, porque a letra pela letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então você vai sair daqui cheio de vida, cheio de esperança, cheio de amor. Esse testemunho que a Amanda deu aqui é apenas para demonstrar uma gota do que é a graça de Deus. A graça, ela alcança o que o homem jamais pode alcançar. A graça, ela levanta o morto da cova. Você crê nisso? Que ainda que morra, viverá? É somente pela graça que Deus escolhe o que para o mundo é insignificante, torna ele alguém significante para pregar, para amar. A graça, somente a graça, ela é capaz de escolher o que para o mundo é loucura, para envergonhar os que dizem ser sábios ao padrão deste mundo, amém? E olha só, a Bíblia ela relata sobre um episódio, lá em Marcos, que chegou uma mulher, Cirofinícia, que não era judia, e ela estava com a sua filha atormentada por um espírito imundo. Preste atenção nisso. E ela vai até Jesus, e ela pede para que Jesus cure a filha dela, e Jesus fala, não, eu vim para os meus primeiro. Jesus, ele primeiramente veio para os judeus, e aquela mulher não era, ela era grega. E então Jesus ele conta uma parábola dizendo, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, querendo dizer que os judeus primeiramente, depois o resto do mundo. E aquela mulher, ela age com tanta fé que ela fala, sim Jesus, eu consigo acreditar nisso. Sim Jesus, eu consigo aceitar isso. Porém, até os cachorrinhos comem das migalhas. E naquela mesma hora Jesus disse, pode ir com a sua filha já curada. E sabe, nisso eu aprendo que a migalha de Deus ela é capaz de fazer grandes coisas. Mas eu quero te dizer mais uma coisa, que nosso Deus, o nosso Jesus, ele não é um Deus de migalhas. O nosso Deus, ele é um Deus de plenitude, de abundância. E talvez o que você precise é apenas de uma migalha de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais na sua vida. Às vezes o que você precisa é apenas de uma migalha. Sabe, onde Jesus chega, a doença tem que sair. Onde Jesus chega, o espírito imundo tem que sair. E isso é migalha para ele. Isso é apenas o começo, tem muito mais para a sua vida. Sabe, o evangelho não é um evangelho de morte, evangelho é vida. E por muito tempo nós erramos por falta de conhecimento, achando que o evangelho é sobre morte. A Bíblia fala, Jesus dizendo, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, morra para si mesmo. Ok? Porém, da mesma forma que Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que nós viveremos em novidade de vida. A Bíblia não diz que nós andaremos de cruz em cruz, mas de glória em glória. Sabe, às vezes nós até nos escandalizamos, olhando para um cristão cheio de vida. A gente logo deduz que não está carregando a cruz, não está morrendo, tem que sofrer. Cristão tem que sofrer. E não, irmão. Não é verdade? Você vê um cristão e fala, tá muito certo, tá muito bonito, tá muito lindo.
Tem alguma coisa de errado? Tem. Não! Essa é a vida dos cristãos. Essa é a vida que Deus preparou para nós, livres da derrota. Sabe, para nós vivermos uma vida livre da derrota, uma coisa só é necessário. Uma coisa. Às vezes eu faço pregações com tópicos, para alcançar certo objetivo, mas em questão de viver uma vida plena, livre da derrota e cheia de vida em abundância, apenas uma coisa que nós precisamos: crer certo. Crer na obra consumada da cruz de Cristo. É apenas disso que nós precisamos. A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Porém, quem tem fé, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê. Vocês podem me entender? Então, só isso você precisa crer no lugar certo. Mas sabe, o nosso inimigo ele tem uma estratégia. E já que ele está derrotado, ele tem apenas uma estratégia: de fazer os filhos de Deus não crerem tanto assim na obra consumada da cruz. A Bíblia fala para nós mantermos os olhos fixos no autor e o consumador da nossa fé. Porém, o nosso inimigo, ele sempre tenta nos levar a não acreditar perfeitamente na obra consumada. Porque se você acreditar perfeitamente na obra consumada da cruz de Cristo, ele sabe que a sua vida vai fazer estar no inferno. Ele sabe que se você crê na obra consumada da cruz de Cristo, a enfermidade vai embora. A tristeza vai embora. Você crê nisso? Glória a Deus. Então diga: o Evangelho é sobre vida. Creia nisso, amém? Tome a sua cruz diariamente. O Evangelho sim é sobre renúncia. Mas a Bíblia fala que nós morremos como Cristo, para que da mesma forma que Cristo ressuscitou, para que nós venhamos viver em novidade de vida. Aleluia? Então abra a sua Bíblia em 1 João 1. Aleluia, obrigado Jesus. Estão felizes? Aleluia. João 1, pode ser no versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, em grego logos ou verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que existe teria sido feito. Nele estava a e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, primeira coisa que eu quero falar para você: Jesus é a própria vida. Sabe, tudo que tem vida vive por causa da vida de Jesus. A Bíblia fala que nele tudo subsiste, que nele tudo continua vivo. Então Jesus é o fôlego de todas as coisas. Consegue me entender? Jesus, ele é o fôlego de todas as coisas e ele deixa que tudo continue vivendo. Nele há toda a perfeição e nele há toda a beleza. Amém? Toda a beleza está em Jesus. Agora pula para o versículo 16. A vida, Jesus é a vida, ele auto se denominou como caminho, verdade e vida. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, favor sobre favor. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés não eu, Moisés. Sobre Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então a lei, ela foi dada por um servo, Moisés, um servo pecador. Mas a graça,
ela veio por intermédio do Filho perfeito. Então hoje eu quero falar com vocês sobre vida e sobre a vida da nova aliança. Existe uma grande distinção sobre a antiga aliança e a nova aliança. E sabe, o inimigo, ele sempre tenta nos levar a viver uma vida na ótica da antiga aliança. Porque na ótica da antiga aliança é o que você consegue. A antiga aliança aponta para mim. A antiga aliança da lei aponta para o que eu consigo fazer, como eu consigo me relacionar com Deus, o que eu faço para merecer o salário de Deus. Mas a nova aliança de graça se trata sobre Cristo. É totalmente sobre Cristo. E é o que Cristo fez por você. Então o que na antiga aliança era uma promessa, na nova aliança é um presente gratuito para você. Sabe, a Bíblia fala que quem trabalha, o salário não é considerado um favor, uma dívida. Então, às vezes, nós vivemos uma vida pelo salário, pelo trabalho. Entendo o que eu estou dizendo, espiritualmente falando. E a gente faz e tenta merecer ou barganhar com Deus. A pior coisa, deixa eu te falar, é você tentar barganhar com Deus, porque isso é coisa da antiga aliança, tentar fazer para agradar a Deus, tentar ser para agradar a Deus e tentar fazer para conquistar alguma coisa. Sabe, a antiga aliança ela é maravilhosa, ela tem promessas maravilhosas, você precisa ler. Existem promessas maravilhosas, de quem obedecer terá aquelas promessas. Porém, ninguém, a Bíblia fala, que foi justificado pela lei. Então, o que era uma promessa, aquela bênção que era uma promessa, ninguém conseguiu atingir. Vocês estão comigo, sim ou não? E que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Porém, agora na nova aliança da graça, é o que Cristo fez. E Cristo obedeceu toda a lei em nosso lugar. E hoje a Bíblia fala em Romanos 5 que a lei está plenamente satisfeita em nós. A lei está plenamente satisfeita em nós que não estamos debaixo da lei, mas sobre a graça. Cristo obedeceu em nosso lugar. Então agora todas aquelas promessas de bênçãos que tinham na antiga aliança, que ninguém conseguiu atingir, eu tenho gratuitamente por intermédio do meu Senhor Jesus Cristo. Gratuitamente. Você entendeu isso? E sabe, quem recebe gratuitamente do amado todas as coisas, porque Cristo não te deu uma coisa, Ele te deu todas as coisas, tudo aquilo vida, tudo aquilo que é fruto da vida, tudo aquilo que é fruto do amor, tudo aquilo que vem de Deus, agora pertence a você por herança. Então agora eu que recebi tudo isso de graça, existe uma reação minha, e a reação é gratidão. Sabe, você quer perceber alguém que não entendeu perfeitamente a graça, é aquela que recebeu a graça, ouve sobre a graça e continua vivendo a mesma coisa. Esse não entendeu, esse não compreendeu, porque a mensagem da graça é eficaz para nos arrancar violentamente do pecado. A Bíblia fala que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça e não sobre a lei. Quando estávamos sobre a lei, o pecado era o nosso amigo, mas agora sobre a graça, ele não tem mais domínio sobre nós. Nós éramos escravos do pecado sobre a lei, mas agora somos escravos do nosso Senhor, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Está vendo a diferença? Então reage à graça com gratidão, ofereça um sacrifício de gratidão ao Senhor. Amém? Felizes? Então o Evangelho é sobre vida. Evangelho quer dizer boas novas, uma boa notícia para os filhos. Amém? E também a Bíblia fala, para você ter uma noção do que é a vida com Jesus. Outra mulher,
samaritana, ela estava lá tirando água do poço. Eu creio que quase todos vocês conhecem essa mensagem. Ela estava tirando água do poço e Jesus chegou, deu água para ela. E Jesus falou o seguinte para ela: mulher, se você toma dessa água, você continua tendo sede. Daqui a pouco você vai ter sede de novo. Porém, se você beber da água que eu lhe der, água simboliza vida. Sem água nada respira. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ao contrário, rios vão fluir. Rios vão fluir do seu interior, jorrando para a vida eterna. É água eterna que flui de você, a abundância de vida. Essa é a vida que Deus tem para você. Porém, estamos sendo distraídos pela mentira da religiosidade, pela mentira do nosso inimigo. Estamos com um véu da religiosidade cobrindo essa verdade. Sim ou não? Lendo a Bíblia, eu fico indignado comigo mesmo, eu fico insatisfeito comigo mesmo, porque a Bíblia promete coisas maravilhosas para mim e para você. Eu fico indignado às vezes comigo, eu quero tudo, eu não quero que falte nada, eu sou fominha. Você tem que ser fominha, você não pode aceitar. Sabe, deixa eu só te explicar uma coisa. Tem enfermidades, tem depressões que são espíritos malignos que causam na pessoa. Porém, tem enfermidades que não, que é simplesmente um fruto do pecado de Adão, da queda do homem. Porém, mesmo que isso não venha a ser espiritual sobre as nossas vidas, na nova aliança, você pode escolher aceitar ou não aceitar isso sobre a sua vida. Sabe, eu conheço pastores com depressão, pastores andam se matando de depressão e tal, e talvez não seja um espírito maligno que está possuindo o pastor, porém ele escolhe crer ou não crer. Crer que normal, natural isso acontecer com a minha vida, Adão caiu e maldito ficou a terra, você pode aceitar isso, viver triste. Porém, você pode olhar na nova aliança da graça de Cristo e falar: isso não tem na nova aliança. Isso não está escrito na nova aliança. Ao contrário, na aliança diz que eu estou em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e eu, por estar em Cristo, recebi também toda a plenitude. Pode ser que eu venha ficar enfermo, mas a escolha é minha, crer ou não crer. Aceitar ou não aceitar. A Bíblia fala que todos vinham até Jesus e todos ficavam curados. E sabe, às vezes o nosso problema é que a gente tenta orar por uma pessoa, em nome de Jesus, cura. E não cura, falar, então Deus quer que ela fique enferma. Deus não quer que ninguém fique enfermo. Jesus levou as nossas doenças e enfermidades na cruz do Calvário. Então todos que vinham até uma multidão de pessoas vinham até Jesus, espíritos imundos saíam, doenças eram curados, leprosos eram purificados. O problema é que nós estamos crendo errado. Não estamos botando tanta fé na obra consumada da cruz. E sabe uma igreja que tinha esse problema? A igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas, ela começou crendo, por intermédio da mensagem de Paulo, ela creu em Jesus, foram batizados, receberam o Espírito, porém, outros falsos apóstolos, Paulo dizendo, começou a pregar naquele lugar e falou que ainda tinha que cumprir a lei. Paulo remanda uma carta dizendo: se vocês querem ficar debaixo da lei, caíram da graça. Eles não botavam tanta fé na obra consumada de Cristo. Então eles começaram a praticar novamente a prática da lei. E Paulo fala: eu vou ter que gerar Cristo de novo em vocês. Se vocês querem ficar sobre a lei, caíram da graça.
É sobre a graça e não sobre a lei. Começou a explicar novamente. Então esse às vezes é o nosso problema, o seu e o meu problema. Aceitar, se conformar com o que está acontecendo em minha vida. Não, Jesus falou que nesse mundo tereis aflições. Ele disse isso, mas ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci. Aí mudou tudo. Ele venceu, então nós vamos vencer a enfermidade. Você vai vencer a enfermidade, você vai vencer a derrota, você vai vencer a tristeza, você vai vencer a miséria. Glória a Deus por isso. Então rios vão fluir do seu interior. Evangelho é sobre vida e o Evangelho é sobre toda a beleza. Amém? A melhor vida que você pode viver está em Cristo. Não está na igreja, não está em alguma pessoa, em alguma igreja diferente. A melhor vida que você pode viver está em Cristo. Tudo que a sua alma precisa, tudo que o seu íntimo deseja e precisa e necessita, está em Cristo. Amém? Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 4. Vamos lá. Estão felizes? 3 pessoas felizes. Glória a Deus por vocês 3. Estão felizes, sim ou não? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, Amanda já leu, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de, diga, por meio de Cristo. Aí muda tudo. Por meio de Cristo temos essa confiança. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base dos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Qual é a aliança da letra? Lei. Moisés pegou. Deus deu a lei para Moisés na pedra. Então a letra mata. A antiga aliança mata, mas o espírito da nova aliança vivifica. Tá vendo? É sobre vida, irmão. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério, esse mesmo que trouxe a morte gravado em pedras, veio com tal glória que os israelitas não puderam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Não sei se você sabe, Moisés, quando Deus deu a lei para Moisés, ele voltou do monte, desceu do monte, e a sua face resplandecia a glória do Senhor. E os israelitas ficaram temerosos e falaram, Moisés, cobre a sua face para falar com a gente. Eles tinham medo de Deus. O povo tinha medo de Deus. Às vezes esse é o nosso problema também. Às vezes nós pregamos um evangelho meio distorcido e as pessoas ficam com medo de Deus. Deus vai me matar? Deus vai colocar um câncer porque eu fui errado no passado? Não, tudo bem, essa enfermidade minha é fruto do meu passado. Tá tudo. Deus, seria injusto, escute isso, seria injusto Deus te castigar pelo seu pecado. Sabe por quê? Porque Jesus foi castigado no seu lugar. Então seria injusto Ele te castigar de novo. Se a vida, escute isso, Jesus, Ele não era uma pessoa. Ele era a vida. A vida, o dono da vida morreu no seu lugar, para Deus te castigar novamente pelo seu pecado. Jesus perdoou, Deus perdoou os seus pecados de ontem e de amanhã. Então Ele não vai te castigar se você está enfermo, não é castigo de Deus. O castigo, a Bíblia fala, Isaías 53, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Anos e anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías já viu Cristo sendo crucificado. E ele fala, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras. Glória a Deus.
Aleluia! Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho poderoso. Esse é o Evangelho do qual nós não nos envergonhamos. Paulo, ele fala, não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Então nós não nos envergonharemos desse Evangelho porque ele é o poder de Deus. Aleluia! Continuando. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. A antiga aliança não é que ela não tem valor, ela tem valor. Porém, do lado da nova aliança, não tem mais valor. É o mesmo que você pegar aquele celularzinho velho, sabe, bem antigo, e colocar de um lado de um iPhone 11. Perde o valor, você dá para o seu filhinho brincar, jogar no chão, né? Já viu? O pai compra um celular bom e dá o outro velho para a criança ficar brincando. Perde o valor. A antiga aliança perdeu o valor comparado a essa aliança. A primeira aliança que Deus fez produziu morte e condenação. A nova aliança, vida e justificação. Pois o que outra hora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem a glória que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje, escute isso, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Irmão, sempre que você lê o Antigo Testamento, leia com Cristo na frente de tudo. Quando você chegar em casa, você lê Deuteronômios 28, olhando para Jesus, não em base de você mesmo, olhando para Jesus, leia Deuteronômios 28 e fala, eu posso, hoje isso me pertence, amém? Só vai ler quem anotou, hein? De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior pelo Espírito. Amém? Sabe, olha só, enquanto a lei de Moisés, a antiga aliança, resulta em morte, a graça resulta em vida. Na antiga aliança, 3.000 homens morreram em um dia só. Quando Moisés foi buscar leis de Deus, ele voltou, o povo estava adorando uma imagem. E Deus, no mesmo instante, viu o tremendo pecado e houve morte de 3.000 homens em um dia. Na nova aliança, quando o Espírito desceu em Atos 2, 3.000 almas foram salvas. Enquanto na lei os fariseus queriam apedrejar aquela mulher por ter cometido adultério, na nova aliança da graça, Jesus justifica ela a ponto para que ela viva uma nova vida. Enquanto na lei eles queriam apedrejar, Jesus foi lá, justificou e a tornou apta para viver uma nova vida. Amém? Olha só. Enquanto na antiga aliança, Deus diz que castigará o pecador até a 3ª e 4ª geração, na nova aliança, Deus fala, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Sabe, chegou um jovem rico, a Bíblia relata. O jovem rico chega diante de Jesus, Jesus, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus falou, de bom, pratique os mandamentos. Ah, mas isso eu já faço. Então, falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia fala que o jovem saiu
baixo. Mas um pouco mais para frente, a Bíblia fala sobre um outro homem, Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, ele era um ladrão. E publicano sabia que Jesus ia passar naquele lugar e ele faz o seguinte, ele sobe até uma árvore, porque ele era de estatura pequena. A Bíblia fala que ele sobe numa figueira brava, lá no alto da árvore. Jesus, quando vê Zaqueu, o pecador, o publicano, ele fala, Zaqueu, desça daí, porque eu vou ficar na sua casa. Houve salvação hoje na sua casa, Zaqueu, porque eu te escolhi. Sabe o que Zaqueu fez? Ao contrário daquele jovem rico que queria fazer de bom, ele falou, Jesus, se eu extorquir de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. E hoje eu estou dando metade dos meus bens para os pobres. Então, o que na antiga aliança o jovem rico não conseguiu fazer, pela graça de Cristo, Zaqueu conseguiu fazer. Quando você se baseia na lei, você não consegue abandonar o pecado. A Bíblia fala, não sou eu, a Bíblia fala que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A lei, ela foi introduzida, a Bíblia diz, para ressaltar o pecado. Eu dei um exemplo para os jovens esses dias no discipulado, que a lei é como um espelho, ela mostra somente quem você é, um pecador. Mas a graça aponta para Cristo e você sendo justificado por quem Ele é. Mais uma só. Na antiga aliança, o primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue. O primeiro milagre de Jesus na nova aliança da graça foi transformar água em vinho. Então, que na antiga aliança ressalta em morte, na nova aliança se resulta em vida e em celebração. A primeira transformou água em sangue. A nova aliança da graça, água em vinho, trazendo sempre alegria. Essa é a nova aliança que nós temos hoje. Amém? Abra sua Bíblia agora em João. João 6. João 10, desculpa. Dez. Aleluia, estão felizes? O ladrão vem apenas para roubar, furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Jesus para a sua vida é restaurar o seu casamento. A última coisa que Jesus quer é que seu casamento se destrua e vocês se separam. Jesus, ele quer restaurar a sua alegria no casamento. Jesus, ele não quer que você morra enfermo. Jesus, pelo contrário, ele quer te dar saúde em abundância. Jesus, escute isso, ele não quer que você viva uma vida miserável. Jesus quer que você viva uma vida próspera. E sabe, nós temos nos confundido com prosperidade em ter dinheiro na mão. Eu conheço pessoas que têm dinheiro na mão, mas não conseguem usufruir do dinheiro. Não conseguem. A prosperidade que o Espírito de Deus promete a nós é uma prosperidade espiritual. E a prosperidade espiritual resulta em bens também materiais. Às vezes você pode não ter dinheiro no bolso, mas você vai conseguir comprar um carro, você vai conseguir comprar uma casa. Conseguir casar, aleluia, no melhor lugar. Tudo depende da nossa visão. Se você não, Jesus, não, só um lugarzinho ali tá ótimo, tá bom para mim, Jesus. Sou feliz do jeito que eu tô. Tá sendo humilde demais, né? Não precisa ser não, Deus prometeu uma herança. A Bíblia fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Então pode olhar para o melhor lugar e falar, eu quero Jesus.
Eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse porque isso é meu. Eu vivo uma vida livre da derrota. Eu vivo uma vida livre da miséria. Eu vivo uma vida livre da enfermidade. Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia em 1 João. Estamos caminhando para o fim já. 1 João, Joãozinho, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiram-me, porém, cujos pecados não levam à morte. Isso dá um nó na cabeça, não dá? Confesso que eu passei anos, uns 3 anos da minha vida, não entendendo esse versículo. Mas eu quero te explicar hoje ele. Se alguém ver seu irmão cometendo pecado que não leva à morte, existem pecados que não levam à morte e existem pecados que levem à morte. Pecados, blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. Mas existem pecados que não levam à morte. Porém, escute só esse pequeno detalhe. Se alguém ver o seu irmão cometendo pecado que leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Se o pecado não leva à morte, cometendo pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida. Sabe, existem pecados nas nossas vidas de estimação que não levam à morte, porém, te impede de viver a vida. Às vezes não estamos conseguindo viver essa vida, o zoe de Deus, que é a vida de Deus, porque estamos alimentando pecadinhos de estimação. Não faz mal isso. Isso jamais vai me levar para o inferno, uma coisinha dessa. Não, Jesus vai me perdoar. Ok, vai te perdoar, porém você que está sendo Você que não está conseguindo viver a vida. Você que está sendo prejudicado. É como o exemplo da gaiola. A graça, ela apenas abre a portinha da gaiola. Você escolhe querer ficar nela ou sair. O seu pecadinho te faz ficar preso ainda naquela gaiolinha antiga. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então abandone esse pecadinho. O evangelho é sobre vida. É sobre vida. E é vida em abundância, só que para vivermos essa vida em abundância, é necessário abandonarmos alguns pecadinhos de estimação. Não faz mal, Jesus, tá bom, não faz mal, mas você está se prejudicando. É como alguém que coloque a mão no fogo. Quem queimou a mão no fogo? Foi Deus que queimou ele? Foi o fogo. Às vezes você está sendo prejudicado por você mesmo. Não é Deus, não é talvez às vezes nem o diabo. É a sua pouca fé. É o seu pouco entendimento. Entendimento e fé, você consegue viver uma vida extraordinária. Sabe, a fé é boa, mas se você não tem o entendimento, você não tem a fé no lugar certo. E o entendimento é bom, mas se você tem entendimento e não tem fé, de nada vale. Mas se você tem fé e entendimento, você consegue colocar a sua fé no lugar certo e coisas começam a acontecer na sua vida, amém? Então, olha só, às vezes você está matando a sua sede com água contaminada e isso está causando enfermidades em você. E, consequentemente, você perde a sede e não consegue beber a água e saúde. Ok? Às vezes você está bebendo aquela água e mata a sua sede com água contaminada. Isso causa enfermidade e ainda te faz perder a sede de beber a água limpa que traz vida e saúde. Você está preenchendo alguns vazios com o que não é de Deus. E sobra menos espaço para o que Deus tem para fazer na sua vida.
Deus, eu posso te garantir, Ele tem coisas grandes na sua vida. Talvez você fale, não, para mim não deve ser tão grande, talvez para o irmão que está... Para você, irmão. É para você. Deus tem uma vida em abundância, plena para te dar. Amém? O salário do pecado é a morte, mas a consequência do sacrifício de Jesus foi nos vivificar. Eu posso dar mais um tipo. No Éden, quando Deus forma Adão, Ele faz o seguinte, Ele sopra, e o homem se tornou um ser vivente. E Deus falou, não coma dessa árvore, porque no dia que dela comer, certamente, todos os que o homem comeu do fruto, e consequentemente morreu. Agora, quando Cristo morre, quando Ele fala, está consumado, 3 dias depois Ele ressuscita, e alguns dias depois Ele aparece a uma sala com os discípulos, ressurreto, em carne e osso. Ele entra naquela casa e Ele faz o seguinte, a Bíblia fala que Ele assoprou, e disse, recebam o Espírito Santo. Então, o que lá no Éden, Deus soprou e o homem morreu, agora, Cristo apontando, estou refazendo vocês de novo. Receba. Você não está mais naquela natureza morta, caída, mas receba. A vida que eu tenho preparado para vocês, e ainda que morra, viverá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Yes! Glória a Deus por isso. Então Ele novamente em nós a vida de Cristo. Só para encerrar, se o grupo quiser subir. A Bíblia fala que quando Ele estava naquela cruz crucificado, escute aqui que ainda não acabou. Só para encerrar. Cristo crucificado, antes de morrer, Ele fala, está consumado. O que quer dizer está consumado? Está tudo perfeito, está tudo alinhado de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então a Bíblia relata que Ele entrega o seu espírito e morre. E quando esse momento acontece, a Bíblia fala que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, de cima a baixo, querendo dizer que Deus rasgou o véu, não foi você que rasgou o véu, não foi você que escolheu a Deus, não foi você que quis a Deus, mas Deus te escolheu, foi Deus que te capacitou, ok? Então o véu se rasgou, as rochas se partiram, e sabe o que mais que aconteceu? Sepulcros se abriram. Não, acho que você não entendeu. Acho que você se distraiu. Eu acho que você está distraído. Quando Ele morreu, o véu rasgou, as rochas se partiram, sepulcros se abriram e pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Pessoas estavam mortas e ressuscitaram porque Cristo morreu. Não, você consegue entender isso? Pessoas estavam mortas. Quando Cristo morreu, o véu rasgou, rochas se partiram, sepulcros se abriram e pessoas ressuscitaram. E a Bíblia fala que pessoas viram eles vivos. Mas Cristo ainda não continuou morto. 3 dias depois Ele ressuscitou para a tua justificação. O salário do pecado é a morte, e a morte frutifica diversas outras coisas. O pecado frutifica a morte frutifica doenças, tristezas, depressões, espíritos imundos, opressores. Mas a vida de Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus, te trouxe tudo o que você precisa para viver, amém? Então se coloque de pé.